Retomando, né? A gente está estudando o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse contexto, a velocidade até muda, né? Só que ela muda a uma taxa fixa. Ela muda com valor fixo. Então a aceleração é um valor fixo, é um número, certo? Fixo. Não está mudando com o tempo. Então, nesse caso, considerando que A é uma constante, você pode abrir esse ΔV sobre ΔT. No lugar do ΔV você coloca V menos V0, que é a definição da variação da velocidade, dividido por T menos T0, que é justamente o ΔT, a definição, que é sempre o valor final menos o valor inicial. Isso daqui, gente, é comum em física, tá? Por exemplo, vocês vão ver depois mais para frente, variação de temperatura, que é um T maiúsculo, vai ser sempre a grandeza final, o valor final, menos o inicial, tá bom? Beleza. Então, nota o seguinte, que a gente vai considerar que o cronômetro inicialmente ele está zerado. Então, o nosso instrumento que a gente marca tempo, ele começa no zero. Então, o T0 aqui vale zero, tá bom? E aí, o que vai sobrar embaixo? Só o T, que é o que a gente tem aqui. Então, uma vez que a gente só tem o T, você vai passar esse T para o outro lado, multiplicando, já que ele está dividindo V menos V0, e vai ficar aceleração vezes T. Isso vai ser igual a V menos V0. Tá vendo esse V0? Você vai passar ele para o outro lado. Como é menos V0, ele vai para lá positivo. Vai ficar somando com a aceleração vezes o tempo. E aí, gente, a gente encontra a função horária da velocidade, tá bom? Que vai te dar a velocidade para cada instante de tempo t. Nota o seguinte, que agora as condições iniciais é a velocidade inicial V0, tá bom? E o A é simplesmente a aceleração, que vão ser valores que vão ser dados pelo enunciado, perfeito? Então, por exemplo, quando o V0 vale 3 metros por segundo, ele começa já com 3 metros por segundo, e a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele fica rápido 4 metros por segundo a cada segundo, então aumenta a velocidade por 4 metros por segundo. Como é que eu monto a função horária da velocidade no tempo? Como que ela muda em função do tempo? No lugar do V0, eu coloco 3. Eu uso essa expressão aqui, ó, estrela. Então, no lugar do V0, eu coloco 3. No lugar da aceleração, eu coloco 4, que está multiplicando T. Então, para cada valor de T aqui, ó, para cada valor de T, eu tenho um valor da velocidade associado. Então você pode montar, por exemplo, uma tabela que vai te dizer como que é isso. Então, você pode, por exemplo, chutar valores aqui para o tempo, 0, 1 segundo, quando o cronômetro está em 2, quando o cronômetro está em 3, em 4, e calcular usando essa regra aqui, essa função, calcular para cada t considerado o valor da velocidade. Então, para calcular a velocidade em 0, basta substituir o t por 0. Não é novidade, vai dar justamente o V0, que é a velocidade inicial, que é 3 metros por segundo, que é justamente esse valor V0 previamente determinado, para o instante t igual a 0. Depois você faz t igual a 1 segundo, substitui t por 1, e aí vai calcular a velocidade, vai dar 7 metros por segundo. Repete esse processo para t igual a 2, para t igual a 3, para t igual a 4, e aí você consegue prever. Chuta qualquer valor de t, sei lá, t igual a 2,5 segundos. Basta você substituir o t igual a 2,5 na função da velocidade e você vai obter qual que é a velocidade que ele vai ter quando o t for igual a 2,5 segundos. Então isso te dá, gente, a capacidade de prever qual que vai ser a velocidade para cada instante de tempo t. Você pode prever o futuro usando essa expressão, perfeito? Agora nota, isso também é uma função, tá bom? É uma função afim, uma função de primeiro grau, e o gráfico dela também vai ser uma reta, assim como é a posição no caso do MRU. Aqui no caso do MRUV, a velocidade que vai ser uma reta, beleza? E aí como é que você pode construir esse gráfico? Bom, você pode chutar os valores. Para t igual a 0, você tem a posição 3. Para t igual a 1 segundo, você tem a posição 7. Para t igual a 2 segundos, você tem a posição 11. Para t igual a 3 segundos, você tem 15. E aí a reta
que passa por todos esses pontos simultaneamente, vai te dar a reta que representa esse gráfico. Desculpa, representa essa função graficamente, perfeito? Nota, essa função é uma função do tipo afim. É uma função do tipo ax mais b, onde b e a são os valores constantes. Nesse caso aqui, o b vai ser a posição inicial, vai ser o termo que está solto. E a aceleração, por exemplo, vai ser o termo que está multiplicando o x, que no caso aqui quem está fazendo o papel de x é o t. E quem está fazendo o papel da velocidade do y seria o v, perfeito? Então, o que vocês veem em matemática também pode ser muito bem aproveitado aqui. Agora, vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre a representação gráfica e o significado disso. Bem, eu gostaria de relembrar do MRU que a distância percorrida, naquele caso do MRU, quando a velocidade era constante, eu podia usar a definição aqui da velocidade, isolar o tempo e calcular a velocidade com base nisso. O deslocamento sofrido com base nessa expressão, multiplicando V por ΔT. Naquele gráfico da velocidade no tempo, no caso do MRU, a velocidade não muda, né? Então vai ser um gráfico em que o tempo passa e a velocidade não muda. É sempre o mesmo valor, tá vendo? Sempre vale o mesmo valor V. Agora, quando você multiplica V por ΔT, na prática, você está calculando a área embaixo desse gráfico aqui, ó. Perfeito? Por quê? Isso daqui não é um retângulo? A área de um retângulo não é dado pelo produto dos lados? Então, esse lado aqui vale V, que é o valor da função aqui, tá bom? E essa base de baixo aqui, ó, desse retângulo, é justamente o intervalo de tempo decorrido, tá bom? Para os pontos considerados de velocidade. Então, isso daqui é justamente ΔT igual a t menos t0. Aqui, ó, vai ser justamente esse lado. Então, você está multiplicando V, que é um lado do retângulo, vezes ΔT, que é o outro lado do retângulo. E isso a gente sabe que é igual a ΔS. Tá bom? Gente, esse resultado, apesar de eu estar falando a respeito do MRU, aqui, isso é um gráfico do MRU, tá, gente? Não é MRUV, porque o MRUV, ó, a velocidade muda, tá vendo? Só que aqui eu estou voltando um pouquinho para discutir uma coisa aqui importante. Então, a gente tira que o ΔS vai ser sempre igual à área embaixo do gráfico velocidade por tempo. Isso é geral, gente. Isso não é só para o MRU. Isso é geral, isso vale para qualquer gráfico que você tiver. Por exemplo, imagina que a velocidade varia assim, ó, seguindo uma curva muito louca assim, ó. A área embaixo desse gráfico aqui, imagina que eu tenho dos instantes t0 até t, e eu quero saber qual que foi o deslocamento sofrido para a velocidade oscilando, variando segundo essa curva. Gente, se eu quiser calcular o ΔS entre os instantes t0 e t, basta eu calcular a área aqui, ó, embaixo desse gráfico. Não importa quão difícil seja calcular, mas se você for capaz de calcular, o valor numérico dessa área embaixo do gráfico sempre vai ser igual ao ΔS. Então é um macete para você obter o ΔS de forma gráfica, perfeito? Por que que isso é útil? Porque vai ter questões, por exemplo, que você vai ter que calcular o ΔS com base no gráfico. Você vai ter lá a velocidade variando, por exemplo, igual a esse gráfico aqui, ó, no instante 0 até o instante 3 segundos, você tem a velocidade saindo de 3 e indo para 15 seguindo essa reta aqui, ó. E aí ele pode te perguntar qual que vai ser o ΔS percorrido, distância percorrida, o deslocamento sofrido nesse intervalo de tempo. Para calcular isso, basta você obter a área embaixo desse gráfico. Geralmente, gente, vai envolver figuras que são fáceis de calcular. Por exemplo, essa figura aqui é um trapézio, beleza? Esse trapézio, a área de um trapézio, nada mais é do que a soma das bases, maior e menor, vezes a altura dividido por 2. Então o trapézio ele tem uma base menor, tá vendo? Que é dado por esse valor Azinho. Ele tem uma base maior, que é esse Bzinho aqui, e tem uma altura, que é H.
Porque esse trapézio, na verdade, eu estou olhando ele de lado, assim. Porque se você colocar ele em pé, ele vai ser assim, né? A basezinha menor, a base maior e a altura aqui. E eu fazendo essa conta aqui, ó, eu obtenho a área do trapézio que tem que ser igual ao ΔS. Então, nesse caso aqui, quem que é a base menor? Vale 3, que é esse lado. Quem que é a base maior? Vale 15, que é esse lado. Qual que é a altura? É justamente o 3. Substituindo esses valores, a gente acha que o ΔS, para aquele exemplo, vale justamente 27 metros, tá bom? Substituindo os valores numéricos ali, tá certo? E com isso a gente encerra por enquanto e aos poucos a gente vai avançando.